Sejam todos bem-vindos para mais essa oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro do Campo Grande, São Paulo. E antes de iniciarmos os estudos, vamos fazer a abertura com a nossa prece inicial. Então agora vamos nos harmonizando, vamos relaxando, nos conectando com este alimento espiritual que será refletido durante esse estudo. E nos conectamos ao nosso Pai da vida, ao nosso Criador, em gratidão pela oportunidade da vida, da família, de tudo que temos e tudo que somos. Agradecemos também ao Mestre Jesus, que nos auxilia e nos direciona amorosamente através do Evangelho, com lições de amor e de caridade. Mentalizemos também o nosso anjo da guarda, os nossos mentores, os benfeitores, nessa harmonia e que nessa comunhão de pensamentos elevados possamos levar para dentro do nosso lar, dentro do nosso cotidiano, toda essa paz, toda essa vibração harmoniosa que esse alimento espiritual nos permite. Sendo assim, pedimos licença para iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos dessa semana. E dando continuidade no livro 2, capítulo 2, nas questões da alma, nós vamos refletir da questão número 134 a 137. E a questão 134, a pergunta de Kardec para o plano espiritual: o que é a alma? E eles respondem: é um espírito encarnado, que era a alma antes de unir-se ao corpo, era o espírito. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de unir-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e que se reveste temporariamente em um envoltório carnal para se purificar e se esclarecer. Então nós podemos entender aqui que alma é o espírito, na condição de encarnado. Então, quando o espírito se encontra no corpo material, o espírito é a alma. Por isso que muitas vezes algumas pessoas falam o espírito e outras falam alma. Porque quando o espírito está no plano espiritual, ele é o espírito. E quando ele reencarna, ele se encontra num envoltório carnal, ele é chamado de alma. Então fez essa explicação para entender, Por isso que a gente vê que muita gente às vezes fala a minha alma, e outras pessoas falam espírito, mas tem essa diferenciação, mas é a mesma coisa, só que cada um é chamado de uma forma, dependendo onde se encontra. Então o espírito, quando está no corpo material, ele é a alma desse corpo. Questão número 135. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo?
Então, continua Kardec questionando, né, perguntando: existe o laço que une a alma ao corpo? Essa é a resposta. Qual é a natureza desse laço? Né, ele continua perguntando. É um laço semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo. É necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria. Reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. Então, vamos entender, né? O homem, ele é formado em 3 partes essenciais. Ele tem um corpo material, né? Que é animado pelo fluido vital. Então, o nosso corpo de carne, ele precisa do fluido vital para ter a vida. A gente poderia até comparar, assim, as baterias, né? Os aparelhos eletrônicos, para funcionar, eles precisam de uma bateria, né? Se a gente pensar em um relógio, em um celular, né? Esses equipamentos, sem a bateria, eles não funcionam. Então, o nosso corpo de carne, o nosso corpo orgânico, ele precisa do fluido vital, que seria essa bateria. É o que nos daria o vigor, a vitalidade para o funcionamento, né, das nossas funções orgânicas. Então, primeiro, né, o homem é formado de 3 partes. Essa primeira parte é o corpo físico, que é animado por esse fluido vital. A segunda parte é a alma, que é nada mais, nada menos do que o espírito encarnado, né, do qual o corpo habita, né, que o corpo é habitação. Então, a alma mora no corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo porque é a morada da nossa alma, né? É o santuário. Então, a alma precisa do corpo para que ele possa atravessar, né, a sua jornada enquanto encarnado. E o terceiro, né? Então, temos o corpo material, temos a alma, que é o espírito encarnado, e o terceiro elemento é o perispírito, né? Que é o princípio intermediário, que é chamado de perispírito, né? É uma substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo, como num fruto, né? O germe, o perispírito seria a casca, né? Esse perispírito, ele está entre, né, o corpo e o espírito. Ele dá forma, ele é como se fosse o molde, né, do nosso corpo. Para o espírito, para a alma, né, se aproximar da ela precisa dessa parte que faz a união, esse molde, né? Porque esse perispírito, ele modela o corpo, ele dá forma ao corpo para que o espírito possa, né, se acoplar no corpo físico. Então, são 3 partes: corpo material, a alma, que é o espírito encarnado, e o perispírito, que promove essa junção, essa união. Aí a próxima pergunta, né, a 136, Kardec pergunta, né, a alma é independente do princípio vital? Então, aqui essa pergunta é muito interessante, né? A alma é independente do princípio vital? E eles respondem: o corpo não é senão um envoltório, repetimos sem cessar. Então, aqui, a alma é independente do fluido vital. Sim, a alma é independente do fluido vital. O fluido vital anima o corpo.
Então, vamos entender, né, e vamos explicar isso na próxima questão. O corpo pode existir sem a alma? Kardec pergunta. O corpo pode existir sem a alma? Sim. Todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há ainda senão uma união definitiva. Ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união já estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. Então vamos entender. Né? Quando começa a concepção, né, o espírito ele vai se alojando naquele corpo, célula a célula, né? Então essa união ainda não está completa. Apesar daquele corpo ter vida dentro do útero, o espírito não está totalmente agregado, né, naquele corpo material. Ele vai se unindo lentamente, essa união se concretiza no nascimento, né, ele vai aos poucos, célula por célula, e esses laços podem romper, né? Ainda nessa condição intrauterina, porque ela não está completa ainda. E aqui nós entendemos, né, e a explicação de que o fluido vital, né, que anima o corpo físico, enquanto existir esse fluido vital no corpo físico, o espírito, ele tem condições, a alma, de habitar, né? De estar ali agregado naquele corpo. Quando se extingue a vida daquele corpo, que é o fim desse fluido vital, se extingue, né? Acaba a bateria, a alma não tem mais condições de ficar naquele corpo. Então é isso, Então, a alma, ela não vai ficar em um corpo que já não tem mais a vida orgânica, o fluido vital. Então, a alma deixa o corpo, mas a alma não deixa de existir, porque a alma não depende do fluido vital. A alma parte para o plano espiritual, porque a alma não precisa do fluido vital. O que precisa do fluido e necessita do fluido vital é o nosso corpo orgânico. É como eu citei no começo, a bateria para o aparelho, né? Quando acaba a bateria de um aparelho, ele se desliga completamente, ele não vai ter mais função. Né? Ele não tem mais função quando acaba aquela bateria, então ele deixa de funcionar. Então, quando o corpo também cessa a vida, né, extingue o fluido vital, a alma abandona esse corpo. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E a espiritualidade responde: massa de carne sem inteligência, tudo o que desejar, menos o homem. Olha que interessante. Então, só a matéria sem a alma não é só um corpo, é só carne, é só uma vida orgânica. Porque tudo que anima o corpo está no espírito, a condição da sensibilidade, do pensamento, né? Todas as questões do raciocínio, da nossa vontade, do nosso desejo, dos nossos talentos. Não teria nada, né, se não houvesse a alma animando este corpo. Então vamos aqui fazer um entendimento, né? Eu fui buscar de um comentário do espírito Miramês, né, que vai falar sobre essa conexão
da alma, né, e do corpo. Então vamos ver o que comenta esse espírito, né, sobre essa questão da alma e do corpo. Então ele diz: a alma não depende dos corpos que usa, pois o espírito tem a sua independência assegurada. No entanto, para se expressar nas regiões inferiores, né, no mundo que ele habita, onde a sua presença se faz necessária, nós aqui, né, no planeta Terra, e para a sua ascensão espiritual, ele usa as vestes correspondentes que lhe garante a estabilidade emocional. Então, nós aqui no planeta Terra temos esse corpo com essas características, né, que vai servir de veículo para que o nosso espírito, né, avance. E ele precisa desse corpo. Então, o corpo físico é o seu envoltório mais grosseiro, mais obediente à forma perispiritual. Então, esse nosso corpo, essas nossas características, elas são trazidas pelo nosso perispírito. Então, tudo que nós trazemos, né, até na questão das características de doenças hereditárias, né, as nossas condições, até situações de trauma, de medo, de lembranças que nos incomodam, elas estão ali marcadas no nosso perispírito. Então, o nosso perispírito é como se fosse um molde, né? Um modelo das características que nós precisamos para o enfrentamento da nossa condição aqui no planeta, né? Daquilo que nos comprometemos a vencer. Então, trazemos marcas, né, nesse perispírito, que vão ser muitas vezes traçados na nossa genética, né, para que possamos avançar naquilo que ainda nos falta. Então, esse envoltório obedece, né, à forma perispiritual. E desde os primeiros momentos de concepção, a matéria em formação, né, toma as diretrizes traçadas pela matriz do reencarnante e pela força genética da hereditariedade, onde a influência dos genes marca, né, traz marcas na sua presença. Entretanto, tudo é orientado e dirigido pelos benfeitores espirituais, que assistem e ajudam na ligação dos primeiros laços da alma ao princípio da vida orgânica. Então, né, é muito lindo, né, a gente saber que o nosso nascimento, né, ele traçado por uma história, né, e uma história no plano espiritual, e nós somos auxiliados pelos benfeitores a direcionar como esse perispírito vai marcar, né, as nossas características de hereditariedade, a influência dos genes, né, na nossa formação orgânica. Olha que mundo mágico, né, maravilhoso, na mão do Criador, e a grandiosidade, né, da nossa concepção, do nosso nascimento, a oportunidade que devemos sempre agradecer. Então, o corpo humano é uma peça muito nobre, muito mais do que se pensa, e que requer todo o nosso carinho e o nosso respeito, quando nele estamos internados. O corpo pode viver sem a alma, mas quando a alma sai, ele não pode expressar a inteligência, desaparecendo-lhe a razão. Não fala, perde a sensibilidade. O espírito continua sua vida de espírito no mundo que lhe é próprio. O que lhe garante a forma do corpo, as atividades orgânicas, é o espírito. Desligado, tudo emudece.
voltado os elementos que compõem para o seu estado de origem e obedecendo assim uma lei que desagrada as formas para renovar as energias ali aglutinadas e os elementos presos que obedecem à vontade soberana. Em se falando do nascimento, né, não está ligado definitivamente à criança antes de nascer. Então, quando a gente fala do nascimento, o espírito ainda não está ligado nessa formação antes de nascer. Ele está preso por simples laços que, com o passar do tempo, vão se ajustando até alcançar o domínio correspondente às necessidades do recém-nascido. Daí em diante, haverá mais alguns ajustes, né? Então, quando a criança nasce, o espírito se acomoda, mas ele fala que ainda vai haver alguns ajustes. Então, por alguns anos, né, esse espírito recém-encarnado, ele vai sofrendo ajustes nesse corpo pequenino, né, de um bebê que depois vai ser uma criança, depois vai passar pela infância, pela puberdade, adolescência, até a idade adulta. Então, esses ajustes do espírito, ele vai acontecendo, né, depois do nascimento, à medida que esse corpo vai se desenvolvendo, essa alma ela vai tomando ciência desse corpo, né, dessa nova condição. Então, ainda é feito um ajuste fino, né, vamos dizer assim, e leva alguns anos para que isso ocorra, né? E daí em diante haverá mais alguns ajustes para que o espírito possa mostrar quem ele é mesmo, com todas as suas faculdades em função. O corpo e a alma fazem uma aliança por intermédio de um cordão fluídico. Como já se falou, né, como a gente já comentou sobre o fluido vital, que anima o corpo de carne. Então, o espírito precisa desse corpo ativo, ele precisa desse corpo vivo para que ele possa desempenhar essas funções. E esse casamento, né, entre o corpo e a alma dá oportunidade, né, dessa alma ascender a esse processo de crescimento espiritual. A própria matéria em contato direto com o espírito pode iniciar a sua jornada, né, na intelectualidade. Tudo ganha arte, né, nessa sensibilidade, tudo cresce em direção do Criador. Então, olha a beleza, né, da junção do nosso corpo e da nossa alma. Olha a importância, né, que nós temos que cuidar tanto de um quanto do outro. O corpo precisando do alimento material, né, dos cuidados de higiene, de saúde, de atenção. E a nossa alma também requer alimento, um alimento espiritual, para que possa manter, né, nessa harmonia, nesse equilíbrio, toda essa comunhão, né? A gente sempre fala e ouve, né, repetir mente sã, corpo sã, né? Essa mente, vamos entender, né, a nossa condição da alma, com esse alimento revigorado, né, através do Evangelho, das preces, das mensagens edificantes, fazer a filtragem dos pensamentos, né? Pensamentos de saúde, de alegria, pensamentos positivos, que auxiliam tanto, né, nesse equilíbrio espiritual. Então, olha a importância que nós temos que dar, tanto a um quanto ao outro. É um respeito mútuo, né, enquanto estamos aqui neste mundo, né, passando por essa jornada de aprendizado. E vamos para a última questão, né, a questão número 137.
Kardec pergunta: o mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Né? Os espíritos, né, respondem: não. O espírito ele é indivisível. Ele não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Então, o plano espiritual aqui nos respondendo, né? Porque muita gente pensa, né, que na questão dos gêmeos, é um espírito só que anima aqueles corpos, né? Quando os gêmeos são, né? 2 corpos nascem juntos, né? Não. Cada indivíduo tem a sua alma, traz as suas particularidades, a sua história, as suas existências anteriores, os seus talentos, os seus medos, os seus traumas. Então a gente olha os gêmeos e pensa, é tudo igual, pensa igual. Não, cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas características. Você pode falar a mesma coisa para os 2, cada um vai internalizar e vai interpretar com o repertório, né, da sua sensibilidade individual de alma, né? Então, vários estudos, né, com gêmeos mostra, né, que cada um tem as suas particularidades. Então, aqui é um exemplo, né, que nós estamos usando para falar, né, que o mesmo espírito ele não encarna, né, ele não encarna em corpos diferentes ao mesmo tempo. Então, em cada existência, para cada corpo, é uma alma que ali está. É uma alma com as suas particularidades, né? E a sabedoria de Deus está em tudo. Tudo foi criado por Deus, tanto os corpos orgânicos e os espíritos que animam. Tudo é a criação de Deus. Então, podemos, né, entender que o corpo é um instrumento do espírito, né? E se esse está desafinado, né, é como se fosse um artista, né, mesmo que com todas as qualidades apuradas, nada pode fazer. Um depende do outro. Eis porque é importante a gente cuidar do corpo, né, para que a gente possa desenvolver melhor a nossa missão aqui na Terra. E se a gente quer ser feliz, né, buscar esse contentamento espiritual, nós temos que trabalhar, né, trabalhar para a felicidade, trabalhar para que possamos desenvolver o amor, né? E que a gente encontre esse caminho de fazer as coisas, né, por amor, sem interesse, sem a cobrança. E tudo, né, que nós podemos examinar, né, sobre o corpo e a alma e sobre todas as coisas criadas por Deus, a conclusão que nós podemos ter é uma só. Todos nós fomos criados pelo mesmo Pai e que todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Então, cuidemos do nosso corpo, o nosso corpo orgânico, com muito carinho, com muito respeito, que nós não façamos do nosso corpo, assim, um instrumento desafinado, para que a nossa alma possa, né, cumprir, né, tudo aquilo que ela se comprometeu durante essa existência e voltar para o plano espiritual repleta de alegria da missão cumprida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.